Capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festividade dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando um modo astucioso de prendê-lo e matá-lo. Pois diziam: Não durante a festividade. Talvez haja um alvoroço entre o povo. E quando ele estava em Betânia, comendo na casa de Simão, o leproso, chegou uma mulher com um frasco de alabastro que continha óleo perfumado, nardo genuíno, muito caro. Ela rompeu o frasco de alabastro e começou a derramá-lo sobre a cabeça dele. Em vista disso, alguns disseram uns aos outros indignados: Por que se desperdiçou esse óleo perfumado? Pois esse óleo perfumado poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E ficaram muito aborrecidos com ela. Mas Jesus disse: Deixem-na em paz. Por que vocês estão perturbando a mulher? Ela me fez uma coisa muito boa. Porque vocês sempre têm consigo os pobres e podem lhes fazer o bem sempre que quiserem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que pôde. Ela se antecipou em derramar óleo perfumado sobre o meu corpo em vista do meu sepultamento. Eu lhes digo a verdade. Onde quer que se preguem as boas novas em todo o mundo, o que essa mulher fez também será relatado em memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, se dirigiu aos principais sacerdotes a fim de entregá-lo a eles. Quando ouviram isso, se alegraram e prometeram lhe dar dinheiro de prata. De modo que ele começou a procurar uma oportunidade para traí-lo. Então, no primeiro dia da festividade dos pães sem fermento, quando costumavam oferecer o sacrifício pascual, seus discípulos lhe perguntaram: Onde o senhor quer que façamos os preparativos para tomar a refeição pascual? Em vista disso, ele enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: Vão à cidade, e um homem levando um jarro de barro com água encontrará vocês. Sigam-no, e onde quer que ele entrar, digam ao dono da casa. O instrutor diz: Onde está a sala dos hóspedes, em que eu possa tomar a refeição pascual com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma grande sala no andar de cima, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Então os discípulos foram, entraram na cidade e encontraram tudo assim como ele tinha lhes dito, e prepararam a refeição pascual. Depois de anoitecer, ele chegou com os 12. E enquanto estavam recostados à mesa e comiam, Jesus disse: Digo-lhes a verdade. Um de vocês, que está comendo comigo, me trairá. Eles começaram a ficar tristes e lhe perguntavam um por um. Por acaso sou eu? Ele lhes disse: É um dos 12, aquele que põe comigo a mão na tigela. Pois o Filho do Homem vai embora, assim como está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem! Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. E ao continuarem a comer, pegou um pão, proferiu uma bênção, partiu-o e deu a eles, dizendo: Peguem, isto representa o meu corpo. E pegando um cálice, ele deu graças, deu-o a eles, e todos beberam dele. E lhes disse: Isto representa o meu sangue do pacto, que será derramado em benefício de muitos. Eu lhes digo a verdade. Eu de modo algum beberei mais do produto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo, no reino de Deus. Por fim, depois de cantarem louvores, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: Todos vocês tropeçarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for levantado, irei adiante de vocês para a Galiléia. No entanto, Pedro lhe disse: Mesmo que todos os outros tropecem, eu não tropeçarei. Em vista disso, Jesus lhe disse: Digo-lhe a verdade. Hoje, sim, ainda esta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas ele insistiu. Mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor, de modo algum o negarei. E todos os outros começaram a dizer a mesma coisa. Assim, chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu oro. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar profundamente angustiado e muito aflito. Disse-lhes:
Estou profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e mantenham-se vigilantes. E indo um pouco mais adiante, ele se prostrou no chão e começou a orar para que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ele voltou e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não teve força para se manter vigilante por 1 hora? Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Naturalmente, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Ele se afastou de novo e orou, dizendo a mesma coisa. E voltou novamente e os encontrou dormindo, pois estavam com os olhos pesados, e por isso não sabiam o que lhe responder. Voltou então pela 3ª vez e lhes disse: Numa ocasião como esta, vocês estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue às mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Vejam, aquele que me trai está chegando. E imediatamente, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e bastões. Eles tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. O traidor havia combinado com eles um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele. Prendam-no e levem-no embora sob vigilância. Então se dirigiu diretamente a ele, se aproximou e disse: Rabi, e o beijou ternamente. Assim, eles o agarraram e prenderam. No entanto, um dos que estavam presentes puxou a espada e atacou o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Então Jesus lhes disse: Vocês vieram me prender com espadas e bastões, como se eu fosse um bandido? Dia após dia eu estava com vocês no templo, ensinando. Contudo, vocês não me prenderam. Porém, isso é para cumprir as Escrituras. E todos o abandonaram e fugiram. No entanto, um jovem, usando apenas uma roupa de linho fino por cima do corpo nu, começou a segui-lo de perto, e tentaram prendê-lo, mas ele largou a roupa de linho e escapou nu. Levaram então Jesus ao sumo sacerdote, e todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas se reuniram. Mas Pedro, de uma boa distância, o seguiu até o pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado junto com os criados, se aquecendo diante de um fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando testemunhos contra Jesus, para entregá-lo à morte, mas não achavam nenhum. Na verdade, muitos davam testemunho falso contra ele, mas os seus testemunhos não estavam de acordo. Também alguns se levantavam e davam testemunho falso contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: derrubarei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos humanas. Mas mesmo nesse ponto seu testemunho não estava de acordo. Então o sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta? O que diz o testemunho destes homens contra você? Mas ele continuou calado e não deu nenhuma resposta. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, dizendo: Você é o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus respondeu então: Sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de poder e vindo com as nuvens do céu. Em vista disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é a sua decisão? Todos decidiram que ele merecia a morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esmurrá-lo e a dizer-lhe: Profetize! E depois de esbofeteá-lo, os oficiais de justiça o levaram. Então, enquanto Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das servas do sumo sacerdote. Vendo Pedro se aquecer, olhou bem para ele e disse: Você também estava com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando.
e saiu para a entrada do pátio. A serva o viu ali e novamente começou a dizer aos presentes. Este é um deles. Mais uma vez ele negou isso. E pouco depois, os que estavam presentes começaram a dizer a Pedro de novo. Certamente você é um deles, pois de fato você é galileu. Mas ele começou a amaldiçoar a si mesmo e a jurar. Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Imediatamente, um galo cantou pela segunda vez. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha lhe dito. Antes de o galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. E muito abalado, ele começou